Bom dia, pessoal. Mais um 3 em Pauta no ar, nessa terça-feira. Muita informação, análise, entrevista, tudo que você está acostumado a acompanhar aqui no 3 em Pauta, na Rádio Ômega, capitaneada pelo grande Marcelo Dias, o mágico dos botões também, não deixa de ser. Um grande abraço a todos. E lembrando que o 3 em Pauta é patrocinado pelo Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. E eu até começo, antes de apresentar os meus companheiros de sempre, né? Queria apresentar o nosso convidado, o Nicolau Obeide, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Santos Praia, né? Nicolau, bom dia, obrigado por estar presente, né, remotamente aí do programa de hoje. Bom dia a todos, é um prazer estar mais uma vez aí na Rádio Ômega, participando aí do programa de vocês. E acompanhando, claro, para entrevistar o Nicolau, para nos ajudar, afinal, o 3 em Pauta, o trio sempre presente. Anderson Firmino na sua casa e Cris Carvalho na sua casa. Cris Carvalho, tudo bem? Bom dia, Ted, bom dia, Anderson, bom dia ao Marcelo e ao nosso convidado Nicolau e a todo mundo que está acompanhando a gente. E vamos falar de notícias, vamos falar de comércio e participem com a gente que semana que vem a gente está retomando o sorteio. Opa, é isso aí. Anderson Firmino, tudo bem? Bom dia, Ted, bom dia, Cris, bom dia ao Nicolau, todo mundo que acompanha mais um 3 em Pauta, prazer estar aqui mais uma vez, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. E hoje tem discussão, tem análise, tem notícia, tem um programa muito importante, um assunto sempre relevante para todo mundo que acompanha a gente. Sem dúvida. A gente costuma iniciar com um giro de notícias, mas antes a gente tem aquele famoso recadinho, um dos recadinhos de hoje, do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, na voz de Cris Carvalho. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. É isso aí, tá aí o recadinho da Célula Mater. Depois tem um outro recadinho sempre importante do laboratório, que fica lá na Bernardino de Campos 50, além de todas as suas filiais na cidade de Santos. Vamos de giro de notícias, Anderson Firmino? Vamos tirar no Paroim para quem começa hoje, não? Pode mandar bala. Vamos lá. A primeira de hoje é a respeito do auxílio emergencial, né? Nova rodada do auxílio emergencial começa a ser pago hoje, né? Cerca de 45,6 milhões de brasileiros começam a receber hoje, né, nesta terça-feira, a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O auxílio será pago a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada, quer dizer, novamente o governo fazendo esse planejamento, né? Lembrando que o calendário de pagamentos foi divulgado aí pelo governo na semana passada. Hoje começam a receber os trabalhadores informais e inscritos do Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal, nascidos em janeiro. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 4 semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Anderson Firmino. Lembrando que quem não recebeu ano passado, quem não teve direito a receber ano passado, nem adianta tentar esse ano, porque não vai dar certo, entendeu? É uma das prerrogativas do pessoal que precisou ano passado, que volte a receber esse ano. Ted, amigos, Santos disponibilizou um aplicativo gratuito para informar a situação da Covid-19 na cidade, né? Esse aplicativo, encontrado nas lojas virtuais, né? Ele vai permitir que você, via uma autovalidação, né, verificar o status da carteira de vacinação, exame diagnóstico, ter acesso ao mapa que aponta o risco de exposição, informações sobre casos e mortes pela doença, além de dicas de prevenção. Esse aplicativo é uma parceria do Giro do Butantã e a startup Global Health Monitor. A administração explica que a cidade é a segunda no país a adotar a tecnologia, que está integrada aos dados locais, e também a plataforma Tainá do Butantã, que responde dúvidas, ajuda a identificar sintomas e orienta o que fazer se a pessoa teve contato com alguém com Covid-19. Ted Sartori. Exatamente. E até só partindo para a próxima notícia aqui, a respeito da média móvel, né?
de casos aí de Covid. Aqui a notícia deu aquele famoso tilt aqui, mas a gente já volta a achar aqui a notícia a respeito da média móvel. Antes até de falar da média móvel, só falando, eu ia falar isso no final, mas só aproveitando uma palhinha sobre futebol. O Santos joga hoje, né? Enfrenta o São Lourenço, né? Pela Libertadores, lá no Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, jogo de ida, né? E o jogo de volta, a princípio, está previsto para Brasília, no estádio Mané Garrincha. Vamos aguardar se o segundo jogo realmente será realizado por lá, né? No dia 13 ou não, né? Mas o jogo de hoje está garantido, pelo menos até o momento, com transmissão pela TV, inclusive, a partir das 21h15. E voltando aqui à notícia, a média móvel diária de casos de Covid-19 cresce 140% em Santos. Foram dados até divulgados pelo jornal Tribuna. A média móvel diária dos casos confirmados de coronavírus teve alta de 140% em Santos na última semana, entre 29 de março e domingo, dia 4, em comparação à semana anterior, que compreende o período entre 22 e 28 de março. Passou de 65 para 156 confirmações por dia. Em números totais, os casos em 7 dias aumentaram de 458 para 1.092. Os dados, é bom lembrar, são do economista Mário Esteves, com base nas informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde. No dia 2 de abril, quando registrou 296 novos casos, a Prefeitura disse que o alto volume seria de notificações represadas, disse que o alto volume seria de notificações represadas nas últimas semanas. Anderson Firmino. E para fechar o giro de notícias, uma notícia boa, né? Estão abertas as inscrições para o Coletivo Online, que é uma iniciativa do Programa de Empregabilidade do Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Coca-Cola FENSA, que é a principal engarrafadora da Coca-Cola no Brasil. Enfim, o programa consiste no seguinte: conectar jovens entre 16 e 25 anos, moradores de comunidades, a oportunidades no mercado de trabalho, por meio de uma rede de cerca de 400 parceiros. Então, uma iniciativa bacana, importante da Coca-Cola, do Instituto Coca-Cola, né? É uma organização social importante aí, que vem fazendo trabalho, acho que lá desde o começo da década, aí, pelo menos, focando na empregabilidade, principalmente do pessoal mais carente, jovens mais carentes. Enfim, essas são as notícias, meu caro Ted Sartori. É isso aí, empregabilidade é um tema e um assunto sempre importante nesse momento que a gente já é importante normalmente, no período que a gente vive, mais ainda. Eu queria começar perguntando, agora falando em empregos, né, a gente fala de comércio naturalmente, falar com o Nicolau Obeid. Aliás, ele que gentilmente, hoje, toda terça-feira do mês, né, primeira terça-feira do mês, há uma reunião lá na CDL Santos Praia, e ele gentilmente atendeu ao programa para participar, e o vice da CDL está conduzindo a reunião nesse momento. Mas, ô Nicolau, até a propósito disso, as reuniões da CDL Santos, certamente Santos Praia não tem outro tema que não seja esse vai e vem do comércio, esse lockdown que esse lockdown que não volta, enfim. Esse é o tema mensal ou quase semanal, né? Afinal, há reuniões, certamente há encontros diários aí entre os representantes do comércio, né? Nós temos estatutariamente uma reunião mensal, né? Então, mesmo que não tenhamos nenhuma pauta para ser discutida, nós temos que fazer a reunião porque está no estatuto. Hoje nós começamos conversando, é óbvio que o assunto, né, que todo mundo está conversando é o Covid, é o fechamento do comércio, é a situação que nos encontramos, principalmente donos de lojas de shopping, né? Eu tenho um diretor meu aí, que é o Matheus Ramires, que ele tem 4 lojas de shopping, ele tem 2 no Miramar, 2 no Balneário, que é da Pes e Companhia, talvez você deva conhecer, né? Uhum. Mulher geralmente conhece mais, né? A Cris deve conhecer melhor. O nome eu conheço, eu não cheguei a entrar, mas conheço o nome. Porque é loja feminina, né? A mulher adora sapato, né? Gosta de uma loja dessa. Então, é uma situação difícil, né? Porque 4 lojas, você, com as 4 lojas fechadas dentro do shopping, e ele está tentando aí com delivery, divulgando no Instagram, divulgando no Facebook, a praça de alimentação aí tentando fazer delivery. Nós estávamos semana passada naquela fase emergencial, que é uma fase, aliás, lockdown, né, que não podia fazer nada, só poderia fazer o delivery.
E agora também não mudou muita coisa, porque também atualmente pode só retirar em loco, né? Você pode ir lá e retirar. É o Os drive-thru, né, shoppings, que eles falam. o drive-thru. E o restante de lojas não pode fazer nada, absolutamente nada. Eu trabalho com informática, acho que dá até para ver aqui atrás, aqui eu estou dentro da minha loja, Sim, sim. e eu não posso vender, eu posso atender assistência técnica e presencial somente naquelas coisas que realmente não tem outra maneira de se trabalhar, que é você vem consertar um celular ou um computador, você tem que trazer o computador e eu tenho o direito de receber presencialmente. Do restante não pode ser vendido, então assim, é uma situação muito complicada, é uma situação que eu faço parte do comitê de combate ao Covid da prefeitura e comitê também econômico, né? Então, nós já tivemos 2 reuniões, e nessas 2 reuniões começam sempre os infectologistas, Dr. Marcos Caseiro, Dr. Cata Preta, né, que é o secretário, Evaldo Stanislau, e são pessoas que realmente por eles fica tudo fechado, tranca tudo, fecha tudo. E não é bem assim, nós já estamos aí vivenciando aí no mundo inteiro que esse afastamento ele não tem sido eficaz, né? Porque a gente fala de Brasil, que o brasileiro é mal educado, que o brasileiro não respeita, nós estamos tendo problema no mundo inteiro. No Japão estamos com problema. O Japão até agora, nunca tiveram lockdown, mas eles, e pela educação dos japoneses, nós vimos aqui na Copa do Mundo, né, que até recolheu o lixo deles, eles recolheram no estádio do Maracanã, e eles também estão tendo problemas lá, porque chega num ponto que a população fica satura, né, a pessoa ficar num afastamento. E aqui em Santos e Brasil, nós temos problemas mais graves, que são problemas do transporte coletivo. Nós temos problemas de contaminação nesses locais, e esse transporte coletivo ele não para, o VLT continua, e nem álcool gel tem dentro do transporte coletivo, né? Eu tenho funcionários meus que vêm trabalhar, que vinham, né? Porque agora eu só estou com um funcionário aqui, mais a minha esposa. Eu dispensei os outros por enquanto até a situação melhorar. Eles estão afastados. E vem no ônibus lotado, até de pessoas suadas, a menina reclamando, pessoas suadas encostadas. Quem pega ônibus sabe bem como é que é isso. Então, não existe nenhum tipo de afastamento nesse transporte coletivo. Aí quem paga o preço é o comércio. Nós tivemos aí 13 dias aí de lockdown, né? Mais os finais de semana, que deu 15 dias. Quem pagou a conta? Quem pagou a conta foi o comércio. O comércio realmente teve lockdown. Lockdown no restante, vocês estão na rua, vocês estão andando, vocês estão vendo, né? Pessoas andando pela rua, andando na praia, pessoas até a praia com gradil ali, impedindo que andasse na calçada. Eu vi um monte de gente andando na praia, no gradil, por dentro da praia. Então, assim, é um problema que está comprovado mundialmente que o afastamento e o fechamento do comércio só vai trazer problemas para o comércio. Nós vamos ter problemas no comércio, consequentemente, vamos ter problema na indústria, porque se o comércio que aponta não vende, a indústria também não vai vender para o comércio e, subsequentemente, vão ter os problemas. Você vê que a LG, ontem, já anunciou que ela não vai mais fabricar celular no Brasil. Eles vão parar. E temos outras fábricas aí. Do Brasil, né, Nicolau? Não entendi. A Sony já tinha saído do Brasil no mês passado, né? A Sony também parou de fabricar no Brasil, porque a Sony realmente eles sempre trabalharam com terceirização, né? Por exemplo, eu trabalho com uma fábrica muito grande, que é a Multilaser. A Multilaser hoje é a maior indústria de informática da América Latina, que ali ela fica em Extrema, em Minas Gerais. Eu já estive lá, eu represento essa fábrica. Eles fabricam hoje para a Sony, fabricam para a Motorola, fabricam para vários. Então, eles estão trabalhando nesse tipo marketplace, né, que chamam, que seria venda com a marca terceirizada. E é isso que vai acontecer. Infelizmente, nós já vimos também, com a invasão dos chineses, desde o ano 2000, no Brasil, nós já vínhamos perdendo postos de trabalho, perdendo indústria, perdendo postos de trabalho, perdendo indústria. Já era uma consequência que vinha vindo no Brasil, com os preços diferenciados e mão de obra diferenciada na China. Agora, com essa pandemia, piorou a situação. Então, assim, eu não tenho boas
perspectivas para o futuro. Mesmo quando passar essa pandemia, nós vamos ter problemas seríssimos, porque o Brasil não é um país que vende know-how, né, que nem os Estados Unidos, né, que é um país que tem know-how, que tem grandes empresas desenvolvedoras. Nós não temos, nem de software, que nem, por exemplo, a Índia é um país do terceiro mundo. A Índia é um país, o índice de pobreza lá é muito maior do que o nosso, mas a Índia lá é 880. Eles são um dos maiores desenvolvedores de software do mundo. Então, assim, são países que têm algum nicho. Nós vivemos do agronegócio, né? Só produtos primários que nós exportamos, que nós vendemos. Então, assim, eu não tenho boas perspectivas para o país. Infelizmente, eu não quero ser cavaleiro do apocalipse, mas nós estamos numa situação muito difícil. O ensino escolar muito ruim, né? Temos aí crianças, eu tenho 3 sobrinhos que parecem que entraram em estado alfa nesse um ano parados. É impressionante como essa meninada, um de 8, um de 11 e uma de 12. Impressionante como essas crianças retrocederam, mentalmente falando, com esse um ano e pouco sem aula, e eles passando de ano. Eu tenho um sobrinho de 8 anos que passaram ele de ano, ele não sabe ler, passou para o 3º ano. Então, assim, não sabe ler, ele não sabe escrever, não sabe ler e passou para o 3º ano. Isso, ele vai ser um homem no futuro. Como é que vai ser isso no futuro? Então, a minha perspectiva, desculpe ter me alongado um pouco, mas a minha perspectiva não é muito boa, não, do que nós temos aí pela frente. Eu acho que esse momento vai passar, esse momento do comércio, o comércio vai superar, com muitas lojas fechadas, é óbvio, né? Se você olhar, Santos também é uma cidade sofredora em relação a isso. Os shoppings já estão bem com lojas vazias. Se você pegar o Patiporanga aqui, é brincadeira, né? Eu acho que mais da metade do shopping está fechado. Balneário, Miramar, eu acho que o que tem menos loja fechada é o Praia Mar, porque eles têm um sistema de locação um pouco diferente, e é shopping de um dono só. Os proprietários negociando hoje com índice de aluguéis, porque o índice está em torno de 25%, 26% de aluguel, é impossível você dar um aumento desse para um... Tem os mais ignorantes que vão ficar com a loja aí fechada durante muito tempo, proprietários de imóvel que acham que ainda estão vivendo naquela época áurea de cobra quanto quer, e isso já passou. Então, está muito salas comerciais, vai ser uma chuva de salas comerciais fechadas, porque todo mundo trabalhando em home, principalmente quem tem salas comerciais, advogados, né? Contadores, pessoas que podem trabalhar em casa, vão para casa e vão perceber nessa ferramenta que nós estamos usando aqui, é uma ferramenta que tem se desenvolvido, né? Pode ser o StreamYard, pode ser o Zoom, pode ser o Meeting, qualquer um deles. Eles estão desenvolvendo bem e a tendência é isso permanecer. E o mercado, só para encerrar o que eu estou falando, o mercado de internet está crescendo muito, né? Quem não partir por o lojista que não partir por marketplace ou para a internet também não vai se revitalizar no mercado, não vai se encaixar no mercado. Nós vivemos nesse um ano, só para encerrar, 10 anos de mudanças. O que em 10 anos ia vir essas mudanças, nós vivemos nesse um ano por uma questão de necessidade. Anderson Firmino. Eu acho que eu falei muito. Queria saber... Não, mas é boa a tua declaração, o teu testemunho, assim, é sempre importante. Nicolau, eu queria saber de você somente da questão dos empregados, né? Porque muitos tentaram manter os empregados até o quanto puderam, né? Não funcionando, e tentaram manter, uns conseguiram, outros não. Se vocês têm na CDL um índice, não, uma porcentagem, uma estimativa de quantos empregados desses que faziam parte do comércio vão conseguir voltar numa retomada? Olha, essa é a parte mais dramática, né, que nós estamos vivendo, que são os empregados. Os empregados, realmente, muitos deles, que você treinou, que já tem conhecimento do teu negócio, que já sabe como funciona. Tem muitos donos de loja, às vezes, que dependem mais do funcionário do que o funcionário depende dele, porque a pessoa tem mais conhecimento sobre o negócio ou sobre o que faz.
porque às vezes estão muitos anos. Esses devem retornar com certeza, esses difíceis, a não ser que o dono do negócio quebre, né? Aí fica impossibilitado. Mas do restante, assim, no mercado comum de trabalhadores de comércio, vamos falar assim, vulgarmente falando dos balconistas, né, atendentes, a situação é dramática. Nós temos uma estimativa da CNDL, que é a Confederação Nacional das Câmaras de Lojistas, que ela é dona do SPC, inclusive, que o SPC todo mundo conhece, mas ninguém quer ter o nome lá, né? Mas eles têm uma estimativa de 350 mil desempregados no Brasil. Isso é um número assim, muito subjetivo, e eu acho que esse número é maior. E eu vou te falar mais. O comércio ele vinha desempregando, ele não vinha empregando. E, então, esse é um número pós-pandemia, durante a pandemia. Então, eu acho que esse número chega na casa de 1 milhão. Mas, se você pegar índices de 2010, 2011, onde o mercado estava mais aquecido, com o mercado menos aquecido. E o grande outro problema que nós temos, às vezes, muita gente tenta segurar o empregado e não quer perder, diante daquilo que eu te falei. Às vezes a experiência do empregado equivale muito, né? A experiência do funcionário equivale muito para o lojista ou para o dono do comércio. E porque o treinamento hoje ele não é fácil. Não é fácil hoje você contratar uma pessoa. Eu, por exemplo, trabalho com mão de obra mais especializada, eu sou assistência técnica e venda de periféricos de informática. É muito difícil você treinar um funcionário. Funcionário que se ele começar do zero, se ele for bem preparado, capacitado, que é difícil, eu vou levar 4, 5 meses para deixar esse funcionário trabalhando por conta dele mesmo, sozinho, porque requer um conhecimento um pouco diferenciado. Agora, é óbvio que aqueles funcionários de uma mão de obra já menos especializada, essas pessoas sempre tiveram um giro muito grande, né? Um entra e sai muito grande dentro dos comércios, trocando de emprego daqui para lá. Mas essa mão de obra também está bem complicada, né? Hoje em dia, há uns tempos atrás, você colocava um anúncio por exemplo, eu vou dar um exemplo do Extra de São Vicente, quando eles foram abrir. Uhum. Eles colocaram um anúncio precisando de 600 funcionários. Isso que eu estou falando já faz uns 2, 3 anos. Colocaram um anúncio precisavam de 600 e poucos funcionários para o hipermercado. Fizeram uma fila lá, saiu até no jornal, de 5.000 pessoas. A fila dava volta no quarteirão inteiro. Eles não conseguiram, já naquela época, selecionar 100 funcionários. Por quê? Capacitação. Esse também é um grande problema que nós temos no país, é um grande problema que a gente tem dentro do nosso mercado hoje. Falta de capacitação. E eu não tenho perspectivas boas para essa geração que está vindo aí, não. Essa geração que está vindo aí também está muito complicada nesse sentido. O retorno, vamos ver o que vai acontecer, né? Foi a pergunta que você me fez. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que muitos voltam, mas se eu fosse dar um chute assim, uns 80% eu acho que voltam aos seus antigos empregos. O restante já não volta mais, não. Cris, alguma pergunta para o Nicolau ou perguntas, participações do pessoal no chat? Não, as participações aqui, o Fernando Passos, ele tem uma pergunta, mas antes eu só queria fazer uma pergunta para ele, porque assim, hoje, como começa o auxílio, né? O que dá para fazer com R$150 e R$375, Nicolau? Dá para viver? Não sei, eu não sei como, né? Porque eu acho que 1.057 já está muito difícil, que é o salário mínimo, né? Hoje as coisas aumentaram muito, nós tivemos um aumento aí pós-pandemia em torno de uns 40%, 45%. Eu senti isso na pele. Hoje você vai no supermercado, gasta muito mais, né? Uns 40% a 50% mais do que você gastava. Então a situação das pessoas está muito difícil nesse sentido. Agora, paga-se menos, ganha-se menos, porque assim, a diferença entre o que se ganha e o que se gasta, né? A pessoa fala assim, o que é um bom salário? Eu tive aumento no meu salário. Eu tenho um bom salário. O bom salário é o poder aquisitivo, né?
Eu que vivi na época de inflação, eu acho que vocês não viveram, vocês são todos muito novinhos ainda. Antes de 94, antes do Plano Real, chegamos a ter inflação de 100% ao mês, inflação de... trabalhávamos com RV, e era uma coisa de louco. Chegava no final do mês, o pessoal recebia, tinha aquele tal do gatilho, aí a pessoa ficava satisfeita que tinha aumento todo mês, mas o salário era o que ele podia comprar, né? Então, tudo isso é muito relativo em relação ao dinheiro. Os R$ 150, eu espero que ele, a R$ 375, que são para famílias que não têm... pessoa de uma família só, né, que vai ganhar 375, arrimo de família, né, que vai ter esse... Ou mãe solteira, né? Não é nada, isso não é nada. Mas é o que o governo pode dar no momento. Quando nós tivemos os R$ 600 no ano passado, eu percebi um aquecimento no comércio, ele gerou um aquecimento. Seja como for, são 40 milhões de pessoas, né, em torno de 40 milhões de pessoas que vão receber R$ 150. Vai aquecer o comércio, com certeza, esse dinheiro vai voltar para o comércio. Então, o que eu não sei se eu estou confuso no que eu estou querendo dizer, se vocês estão entendendo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a engrenagem ela não pode parar, a roda não pode parar de girar, ela tem que girar. Por menor que seja esse valor, ele tem que entrar no mercado de volta. Então a pessoa recebe, vindo do governo, o governo vai, gasta em algum lugar. Se vai dar, se não vai dar, não é isso que nós estamos discutindo. O que eu estou discutindo é que ele vai entrar de alguma forma no mercado. Essa pessoa vai comprar provavelmente comida, vai comprar provavelmente alguma coisa de alimentação, porque é o essencial, e vai voltar para o mercado. E esse mercado, é isso que nós precisamos tomar cuidado, porque a maioria dos supermercados e dos mercados que nós temos na praça hoje rodando, que são dois, né, praticamente, a gente tem quase um... o Extra, que é do Grupo Pão de Açúcar, e o Carrefour, né? E basicamente, a não ser o mercadinho daquele de bairro, né? E esse mercado, eles não deixam o dinheiro aqui, né? O dinheiro não fica na própria cidade. Então, o que eu tenho pedido geralmente para as pessoas que vão em mercados, comprar em locais, mercados local, comprar no comércio local, porque o dinheiro vai girar aqui mesmo. Mas, seja como for, nós não podemos fazer nada, né, Cris? Diferente disso. Nós achamos que deveria ser R$ 1.000, R$ 2.000, mas, infelizmente, é o que o governo federal vai dar e é pelo menos um dinheiro que vai rodar no mercado. Não vai resolver, mas ajuda, né? Pelo menos ajuda. Agora, tem outras formas aí que a gente vai poder... o governo do estado parece que está prometendo alguma ajuda. A Prefeitura de Santos também vai ter um subsídio para as pessoas mais necessitadas, que vai girar em torno de R$ 110, se eu não me engano. Eles vão classificar e parece que 14 mil pessoas já têm inscritas. Eu estive conversando com o secretário Flávio Jordão esses dias, eles estavam falando sobre isso, vai passar pela Câmara. Então, assim, aqueles mais carentes, né? E também esse dinheiro vai vir para o mercado. É óbvio que no meu ramo de atividade não vai sofrer influência nenhuma nisso, porque o meu ramo de atividade é computador, notebook, essas coisas, esse valor não vai vir para cá, mas vai para o mercado, vai para algum tipo de comércio, ele vai. Não sei se eu atendi a sua pergunta. Deixa eu aproveitar, então, já que você falou dessa questão de auxílio, talvez o governo estadual, prefeitura também, o Fernando Passos, ele tem uma pergunta para você, Nicolau. Na sua opinião, quais seriam as medidas mais adequadas para encarar a pandemia nesse momento? Olha, que pergunta difícil, hein, querido? É difícil, porque, na verdade, nem as nossas autoridades sabem, nem autoridades mundiais sabem. Ninguém sabe nada. Eu não queria falar isso, mas essa é a nossa verdade, é a nossa realidade. Todo mundo é sabido, todo mundo entende de tudo, mas ninguém sabe de nada. Porque o que é saber, né? Saber é dar resultado, não é verdade? Tem alguma coisa, algum país que você conheça que está dando resultado? Na Europa estão falando já da fase 3, né? Da onda da terceira onda. E aqui? Nós estamos na segunda onda, ou será que nós nem saímos da primeira? Já fizemos lockdown,
O Bruno Covas já inventou lá de feriado que só prejudicou aqui a Baixada. Já paramos aqui com o lockdown em Santos, que também não resolveu nada. Ontem deu lá 81,9%. Mas ainda é cedo para se falar do lockdown. Segundo os médicos, somente 14 a partir dias. da segunda ou terceira. Então, ninguém pode falar nada em relação a resultado ainda desse lockdown, né? Cris, vai melhorar, é óbvio. Se você confina todo Assim mundo dentro de esperamos. casa, se você Assim confina esperamos. todo mundo em casa, você tem que tomar cuidado também com a sua casa, né? Nós tivemos eu sempre dou um exemplo lá, aquela artista, agora eu sempre esqueço o nome dela. Cláudia Raia? Não, que é a Goulart lá, que era casado com a filha a mãe da Beth Goulart lá. Anissete Bruno, mas Anissete a Cláudia Bruno. Raia também pegou sem sair de casa recebendo delivery. Então, a Anissete Bruno, que eu dou exemplo, que faleceu, veio a óbito, né? Sim. Ela ficou isolada numa fazenda, num sítio lá, durante um ano. Recebeu a visita de um parente, pegou Covid e veio a falecer. Então, assim, é um problema sério isso? Será que se eu estivesse na rua, será que se eu estiver em casa, isolado, eu não pego? A probabilidade é óbvia. Se você ficar em casa, você não pega. Mas aí o seu marido sai, aí seu filho sai, aí alguém vai ter que sair, vai na padaria e pega. Então, isso é uma coisa. Ontem faleceu um diretor nosso da Sociedade Antioquina, não sei se você conhece a Sociedade União Antioquina de Santos, Sim. que eu estou presidente dessa sociedade, e ele é meu vice-presidente, segundo vice, Nadim Lascani Júnior, advogado, ele perfeito de saúde, 50 anos de idade, ele faleceu ontem. Ficou 10 dias internado em São Paulo, no Sírio, teve Covid e faleceu. Assim, uma pessoa que não tinha nada, não saía de casa. Nas nossas reuniões, ele só fazia reunião com a gente por live, ele não ia presencial porque ele tinha medo. Pegou. Então, como? Ele tem 2 filhos, ele tem esposa, nem a esposa nem os filhos pegaram. Então, o que acontece? Eu vejo que o isolamento ele vai dar um resultado, é óbvio. No geral, no global, muitas pessoas não vão se contaminar, que teriam tendência a se contaminar, e não vão se contaminar. Eu acho assim, algumas medidas efetivas que a gente teria que ter, só respondendo a sua pergunta, seria no sentido de, em primeiro lugar, uma coisa muito óbvia, ônibus, VLT, por que não tem álcool gel? Por que não isolam, todo mundo só vai sentado no ônibus? Por quê? Porque a companhia de ônibus quer aumento, isso eu sei direto da prefeitura. Eles querem aumento, a prefeitura não quer dar o aumento. Então, eles não estão querendo pôr álcool gel e diminuíram a frota. Eles tinham uma média de 153 mil passageiros dia. Hoje, eles estão com uma média de 60 a 70 mil passageiros dia. É nítido que diminui a frota. Aquelas pessoas que precisam de ônibus percebem nitidamente. Eu tenho uma funcionária minha aqui que eu tenho que dispensá-la. Eu fecho a loja às 7 horas, ela tem que estar 7h05 saindo. Ela não pode, às vezes, se atrasar, porque se ela perder o ônibus e passar 7h15, só 1 hora depois tem o ônibus para ela de novo. Então, a empresa de ônibus, eu acho que era o essencial. Essas empresas de ônibus têm que ter álcool gel, parar no ponto final, fazer a higienização do ônibus. Deveriam ter aqueles equipamentos que tem no Japão, que você vê na Europa, que a pessoa, quando passa na porta, dá aquela fumaça, né? Que tem aquele... Eu fui até na Vila Belmiro votar na votação do Santos, eu sou sócio do Santos Futebol Clube, eu passei naqueles... Eu não sei como é que é o nome daquilo. É uma espécie de cabine, né, de higienização. Isso, você passa e higieniza. Os ônibus não poderiam ter isso? Poderiam. É uma questão de investimento. Mas não, o empresário ali não quer investir um centavo nisso. Deixa eu só fazer um comentário, o Nicolau. O Anderson, você estava comigo também na coletiva do prefeito, quando ele decretou o lockdown. Se eu não me engano, ele falou que os ônibus teriam álcool gel, não falou? Falou. Sim. Durante a coletiva, Anderson? É uma das determinações daquele momento de lockdown, que os ônibus não diminuíssem a frota Então eu já falo para você qual é o problema. O problema é assim, eles querem pôr o álcool gel. O presidente da CET, que é o Antônio Carlos Fifi, muito amigo meu, eu estive conversando com ele sobre isso. Qual é o problema dos ônibus? Eles querem que ponha álcool gel, o prefeito quer realmente que ponha álcool gel. Só que eles querem um aumento para fazer isso.
E a questão do aumento não é uma questão de eles querem como chantagem. Não, é contratual, né? Eu tenho um contrato com você que prevê um aumento anual, eu não te dou esse aumento por uma questão de não vou te dar aumento. Eu já estou errado, se eu não vou te dar aumento, que é uma coisa que você tem direito. Só que eles estão segurando esse aumento. E a empresa, nessa condição, falou, não, eu não vou fazer nada diferente disso se você não me der o aumento na tarifa. E aí eles estão nessa queda de braço. Como é que resolve uma queda de braço dessa? A empresa não está 100% errada, porque ela tem direito ao aumento, mas está errado porque é o momento. O momento que nós vivemos tem que ter uma cota de sacrifício todo mundo, né? É que nem às vezes eu falo na rádio sobre funcionalismo público. Eu dou sempre como um exemplo, se você quiser pesquisar, e é um bom exemplo, o prefeito de Criciúma. Você ouviu falar isso aí sobre o prefeito de Criciúma? Vocês não viram nada sobre isso. O prefeito de Criciúma, ele foi forçado pelos funcionários de Criciúma que queriam um lockdown, queriam que eles ficassem todos em home. O prefeito falou, olha, tudo bem, vocês querem ficar em home, mas a prefeitura não tem condições de bancar vocês em home. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer opcional, voluntariado. Quem quiser, fica em home. Quem não quiser, vem trabalhar. Só que quem fica em home não tem remuneração, não vai ter pagamento. Você sabe quantos voluntários teve a prefeitura de Criciúma? Não? Nenhum. Zero. Então, assim, são conveniências, né? Pode parecer engraçado, mas são conveniências. Eu, por exemplo, qual é a minha remuneração se eu fecho meu estabelecimento? Zero. Tenho nenhuma. Qual é a remuneração do meu funcionário? Zero. Nenhuma. Então, é complicado alguém abrir mão, ninguém quer abrir mão de nada. É o que acontece com ônibus. Então, voltando ao que você perguntou, só para encerrar minha pergunta, eu não sei como poderíamos agir, Cris. Eu não sei como é que deveríamos fazer. Eu não sei qual é a maneira correta, qual é a maneira certa. Eu acho que nem a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sabe. Ninguém sabe. Aí ficam nessa briga politizada, toma cloroquina, não toma cloroquina, toma ivermectina, sei lá qual é, toma, não tem que tomar nada, tem que tomar. Aí a população fica mais confusa ainda, né? Usa máscara, não usa máscara, a população fica confusa e a população fala, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada. E é isso que está acontecendo. Você já viu, mesmo o problema que a gente está tendo aqui no litoral, norte de Santos, aqui, São Sebastião, que o prefeito tem falado aí de São Sebastião, todo mundo conhece o litoral norte, Juqueí, Boracéia. Superlotação, vocês sabiam que está superlotação, busca de casas para serem alugadas, pessoas que vêm de São Paulo para cá, para morar aí. Essas pessoas estão alugando casas por ano, elas não estão alugando mais casas por semana. Por quê? Porque elas estão trabalhando em home, então elas querem ter um local mais agradável para morar. Aí o que acontece? Não tem estrutura, o local para comportar. Eu tenho uma casa em Juqueí, eu fui no supermercado, eu entrei e saí do supermercado. Por quê? Tanta gente dentro de um único supermercado que tem lá em Juqueí. Então, eu saí porque eu tenho que tomar cuidado, né? Que eu já estou meio velhinho, eu tenho que tomar cuidado para não pegar o coronavírus. Graças a Deus, até hoje eu não peguei. Mas qual é a atitude correta? Eu não sei. Isso que o Nicolau falou agora, do pessoal vir morar no litoral por causa do home office, eu até conversava recentemente com o Barrozinho da Engie Plus, né? E ele falava disso, ele está com um empreendimento aí, entregou recentemente aí, e tinham 2 unidades só à venda ainda, estava praticamente totalmente esgotado de pessoas de São Paulo, de Ribeirão Preto, do interior, que estão optando em ter um espaço aqui para poder fazer home office aqui e, eventualmente, ir para São Paulo para trabalhar. Então, existe mesmo essa demanda. Mas aí, presta atenção, deixa eu só te falar uma coisa. Aí tu coloca o cara em home office, aí a tua empresa, você trabalha em uma multinacional, eles te colocam em home office, e aí você vai lá para Juqueí. Aí você chega lá em Juqueí, vai no hipermercado que está saindo gente pelo ladrão e pega Covid. O prejuízo não é da tua empresa? Poxa, a tua empresa está te pagando para você ficar dentro de casa.
Para pensar. Então, você não percebe que a coisa é meio confusa nesse sentido? Eu vejo a coisa muito turbulenta, né? Eu tenho uma filha minha que ela trabalha na Merck. Você conhece a Merck? Merck é uma empresa, é um laboratório enorme. Ela trabalha na divisão de veterinária. Ela é veterinária. Aí, outro dia, antes desse lockdown e antes dessa fase vermelha, ela veio ficar na minha casa. Ela mora em São Paulo e está ficando na minha casa. Aí ela, pai, vou ficar aqui na tua casa. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Aí ela ficou o dia inteiro de reunião. Aí daqui a pouco chegou a noite, eu vi ela combinando com uma amiga de ir para um barzinho. Aí eu dei um mau esculacho nela, briguei com ela. Falei, me fala uma coisa, a tua empresa faz reunião o dia inteiro com você, está te pagando para você ficar em casa. Agora, mas eu estou estressada, a minha cabeça de reunião, e agora tu vai para barzinho. Aí você pega um Covid lá no barzinho, você vai trazer para mim, você vai passar para todo mundo. Falei, então é o seguinte, ó, se você for, você volta para tua casa em São Paulo, que aqui tu não vai ficar. Eu estou dando um exemplo meu, hein? Quantos barzinhos você viam lotados aí quando podiam trabalhar? Né? Estou mentindo? Eu estou inventando? Não estou. Meu caminho de casa aqui para a loja, aqui, eu passo por 3 ou 4 lotados, abarrotados. Mesas juntas. Só passar na Tolentino, na Azevedo Sodré. Então. Carvalho de Mendonça também. Então você vê que a população não colabora. Então, as pessoas. Qual é a medida certa? É o lockdown, a medida certa é isolar todo mundo, a medida certa é liberar todo mundo. Como que a gente lida com isso? Esse é o grande problema. Eu só vejo uma saída para tudo isso: a vacina. Só que até lá, todos estarem vacinados, nós vamos conviver. Hoje, tivemos 1.300 e tantas mortes aqui, só em São Paulo. Você sabia disso ou não? Só em São Paulo. O Dória aí, o pessoal dá apelido para ele, Tranca-Rua, o Lockdown, vários apelidos aí de que fecha isso, fecha aquilo, fase vermelha, fase cor-de-rosa, fase amarela, fase tudo que é cor. Todo mundo criticando o cara, e o cara não, porque é saúde, porque é ciência. Cadê a ciência? Está aí, morrendo 1.300 pessoas por dia. Fechou. Está detonando com o comércio, está aí morrendo gente. Qual é a medida correta? Eu não sei te responder. Conscientização da população. É verdade, isso eu tenho falado. Nisso eu te apoio 100%. Enquanto não houver conscientização. Você teve Covid? Não? Eu tive. Você teve? Graças a Deus, de uma forma bem amena. Eu, graças a Deus, eu não tive até agora, nem eu, nem minha esposa, nem ninguém. Mas eu me cuido, hein? Eu vou te falar, eu saio daqui, vou para casa, saio de casa, mas eu estou no comércio, eu estou aberto. Eu posso dar um vacilo, pegar um... Mas ó, se você trouxer um celular aqui para mim, para eu olhar, eu vou higienizar seu celular primeiro, e aí eu vou pegar ele na minha mão. A gente sabe. Eu acho que conscientização e orientação, Cris. Porque é o seguinte, contamina como? Contamina olhos, nariz e boca. O que a gente leva para os olhos, nariz e boca? As mãos. Então, vamos manter as mãos higienizadas. Agora, aproximação, óbvio, eu estou falando aqui com vocês sem máscara, tem os gotígios, né? Que a gente fala, sempre cospe, né? Quando fala. Mantendo uma distância, por isso é importante a máscara. Só isso. Do restante, é muito difícil, porque não pega no ar, não pega na pele, né? Então, assim, roupa, eu chego em casa, chinelo, isso também é uma prática que todo mundo está usando nos prédios, né? Tem até prédio reclamando que as pessoas saem e deixam o sapato na porta do apartamento. Que isso é um costume que japonês faz isso há trocentos anos, né? Mas, exatamente. Já deveríamos ter esse costume, né? Mas poucas pessoas tinham. Então, eu tenho um chinelo na entrada do meu apartamento, eu tenho chinelo, minha esposa também tem, a gente já tira o sapato, já põe o chinelo e entra para dentro de casa. A gente não pega nos cachorros, né? Porque eu tenho 2 cachorros, chega em casa, eles ficam pulando na gente e tal, a gente não pega eles. Aí eu tiro a roupa na área de serviço, já vamos, tomo banho e tal, aí eu pego os cachorros. Por quê? Se você pegar e se tiver com a roupa contaminada alguma coisa, você passa. Então são mínimos detalhes. Você passa para o cachorro, aí você vai pegar no cachorro, aí passa a mão no rosto, né?
o cachorro te lambe, ou qualquer coisa parecida, acaba. É que eu sou cachorreiro, não sei se vocês são também, né? O meu negócio é gato. Deixa eu aproveitar então, já que você falou de celular, eu tenho uma pergunta para você, mas antes acho que a gente tem um recadinho da Célula Mater, ô Ted? Isso, a gente tem um recadinho. Eu tenho uma pergunta também pro Nicolau, mas a gente tem um outro recadinho da Célula Mater, também na voz marcante de Cris Carvalho. Vamos lá. Em breve, Laboratório Célula Mater Kids, uma estrutura diferenciada e lúdica para o atendimento infantil, crianças de 0 a 12 anos. Mais informações através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. É isso aí, Célula Mater sempre presente. Diga lá. Olha, se eu estiver falando muito, me interrompa, tá? Por favor. Não, mas tá certo. Eu tenho uma pergunta para você, Ted, eu já passo para você. Claro. O Ted é parente do Ivan Sartori, não? Não, mas poderia ser. Na verdade, é uma pergunta para o Nicolau e eu falei para o Ted. Mas, Nicolau, já que você falou do celular, os cuidados que a gente tem que ter, como higienizar corretamente um celular? Porque acho que assim, todo mundo higieniza as mãos, acaba higienizando, muitas pessoas acabam higienizando os produtos que vêm do supermercado. A gente que usa óculos tem que tomar um cuidado toda hora lavando, mas celular acho que acaba meio que sendo esquecido. Como higienizar corretamente ele? Você pega um pano com álcool 70, o líquido, álcool de 70 a 90, né? E você pega um paninho, esse tipo de paninho aqui, ó, que eu uso, que é um paninho que ele tem uma... Não sei se você conhece esse pano que é bom para limpar óculos, você não usa nada nesse pano. Você põe o álcool no produto, né? Assim, ó, vou mostrar aqui, ó. Você põe o álcool e passa o paninho, né? Sempre pouco, porque o álcool também ele pode nunca na tela. Você toma cuidado de não jogar, espirrar na tela, espirra atrás ou no pano e passa o pano na tela. Pronto, está limpo, está higienizado. Não tem problema algum. Você pode usar também, que nem a gente usa no balcão, não é só o álcool que higieniza, você pode usar água sanitária, que é o cloro, né? Que é o conhecido como cândida, né? Então você também pode utilizar. É que o problema da cândida, se pingar na roupa, você pode manchar a roupa, né? Sabe que mancha. Mas eu uso no balcão, eu uso em mesa, nós usamos mais a cândida. E eu uso sempre como é que é o nome disso aqui? Agora até me fugiu. Aquela bombinha, né? Borrifador, isso mesmo. Me fugiu o nome, me fugiu a palavra. Você usa, põe no borrifador. Hoje tem vários borrifadores. Você pode comprar ou pode pegar de algum outro que você estava usando. Põe o álcool ali, ou põe a cândida ali, separe, né? E escreva. A gente tem em casa com rótulo, cândida e álcool. E espirra nos locais. Porque tem lugar que você não pode usar álcool, porque o álcool, por exemplo, você pegar em local com plástico, muito plástico, se você colocar muito álcool, você deixa ele esbranquiçado e ele estraga. Mas o celular é assim que se limpa. Tá? Limpa a tela com pano seco, um pouquinho umedecido com álcool. Aí você higienizou sem problema nenhum. Ok, Ted? Ô, Nicolau, eu queria te perguntar a respeito de um ramo que sempre foi considerado um filão, que é o ramo da alimentação, né? E que nessa pandemia, muita gente, por exemplo, não tinha um sistema de delivery. Você falou até isso na tua primeira resposta. Não digo nem um site, mas um sistema de delivery. Às vezes a pessoa se apoiava essencialmente da presença do público no local, né? Não falo nem dos bares, mas até cito o Café Carioca, por exemplo, no centro. Era um estabelecimento que tinha entregas ali nas imediações, não entregava muito longe. E os restaurantes por quilo, né? Restaurantes por quilo, que esses sim são calcados com a presença do público, porque o público vai lá e escolhe o que quer. O quanto esse comércio foi e pode ser afetado ainda, Nicolau? Olha, veja bem, você está falando de comida pronta, né? É isso, comida pronta. Então, quem não se modernizou vai ter problemas seríssimos, né? Então, assim, quem trabalhava somente com presencial vai ter muitos problemas. Então, já tínhamos, antes da pandemia, muitas empresas já com delivery, né? O crescente do iFood, Uber Eats, o crescente até do próprio delivery próprio, né? Você pega um exemplo aqui da Liliana, por exemplo, né? Com a casa tradicional conhecida, que agora é Baba América, ou Liliana, que é do Hélio, são amigos nossos,
associados da CDL, eles tinham inúmeros motoboys, né? Não sei se você lembra, que até ali do lado onde era o Praia Palace antigamente ficava lotado de motos. Exato. E até hoje eles têm muito que era deles mesmo. Era um delivery próprio deles de pizza e tal. As pizzarias trabalham já com delivery há muito tempo, né? A circulação de pessoas. Esses tiveram mais facilidades para poder deslanchar, né? Ou ampliar nessa época de pandemia. Então, eles aumentaram em muito. E também foram para o iFood, foram para o Uber Eats. Muitos criticam muito o iFood e o Uber Eats porque a porcentagem deles é cara, né? Então, eles reclamam muito da comissão que tem que pagar para essas empresas, mas acabaram indo. Então, isso é uma realidade. Agora, quem não foi, ou quem aquele seu Manuel, que é da antiga, que vende lá aquele PF, que entrega, esse está tendo problema. Por quilo, né, Nicolau? O quilo praticamente teve que se modernizar em prato feito, porque é uma situação difícil. Eu tenho 1 quilo aqui embaixo da CDL, nós temos um restaurante por quilo, ele também teve que se reinventar, porque ele já tinha os pratos tradicionais, aí muitas pessoas agora ligam, me dá um pouquinho de arroz, me põe lá uma marmitinha com arroz, uma marmitinha com feijão, com um pouquinho, que não passe de 500 gramas, que não passe, e a pessoa, eles vão e entregam, porque não tem outra saída, né? Não tem outra situação, tanto que o quilo voltou muito devagar, né? E eu também, eu sou contra o quilo, né? Eu tenho uma diretora nossa, que é a Paula, que é lá do Fogo de Minas, está no Patiporanga, não sei se você conhece ela. Ela também tem 1 quilo lá. O quilo compensa muito, né? Porque a lucratividade deles é muito maior. Mas eu sou contrário, porque as pessoas não põem a luva, né? Porque eles deixam lá umas luvas plásticas, não sei se a pessoa põe a luva e vai e se serve, mas a pessoa fala, não pode falar, né? Então, assim, eu tenho minhas restrições com o quilo e eu acho que o quilo vai ter que se reinventar bastante. Mas é fundamental hoje, tanto que você vê o número de bicicletas que você vê por aí, de pessoas, e se você pegar esse horário agora, são 11h30, se você pegar 11h30 até 1h30, e se você pegar depois de umas 7 horas da noite até umas 9 horas da noite, a quantidade de gente que você vê circulando na rua é motoboy e bike, né? Rodando de entregador. É uma realidade isso, e tem que se adaptar a isso. Até padaria está entregando pão, né? Eu tenho uma padaria do lado da minha casa, que pedido mínimo é R$20, está entregando pão. Pois é. Anderson Firmino. Eu queria, antes de fazer minha pergunta, eu queria até falar dessa coisa de reinvenção, etc., de adaptação, dar uma dica aí no site da Tribuna, tem uma matéria interessante sobre o Zé do Coco. Zé do Coco lá do Canal 6, né, tradicional, né, na água de coco, etc. Como ele tem a preocupação dele com a pandemia, com a situação toda, né, dele, dos quiosques, enfim. Mas eu queria perguntar para o Nicolau, que está há pouco mais de um mês do Dia das Mães, que é a segunda data do comércio, né? Tipo, uma segunda data mais lucrativa para o comércio. Como é que está a expectativa de vocês diante desse cenário? O que vai ser feito? O que pode ser feito para tentar minorar os prejuízos numa data tão relevante, tão importante para o comércio como o Dia das Mães? Olha, primeiro que nós esperamos que até lá, que é o segundo domingo de maio, né? Nós já possamos estar na fase pelo menos laranja. Dia 9 de maio. Né? É dia 9 de maio. Temos um mês aí, praticamente. Tradicionalmente é segundo domingo, né? Não tem uma data fixa. Sim. E temos um mês aí, mais de um mês, né? Hoje é dia 6. Mais, um pouquinho mais de um mês pela frente. Eu espero, né, que até o dia 11 agora, dia 11 daqui a praticamente uma semana, no final de semana, a gente volte a uma fase laranja, que está difícil, né? Porque o número de mortes que o estado de São Paulo está tendo é bem alto, né? Agora, até lá, se não estivermos na fase laranja, vai ser muito sofrido. Vai ser muito sofrido e vai ser muito difícil para os lojistas. Os lojistas estão tentando se reinventar, a internet vai ter uma influência muito grande, né? Os presentes para as mães pela internet.
Talvez floricultura consiga, né, que é uma data também muito importante para eles, mas, por exemplo, quem vende presentes específicos para a mãe, como lojas de calçado feminino, como é o caso do menino que eu falei, do Pés e Companhia, aí, que é o Matheus Ramires e o Miro, eles estão tentando aí via Instagram, via Facebook, um diferencial. É difícil, né? Você vender um sapato, você vender uma. Não sei, a Cris ela poderia me responder melhor, como mulher, porque é difícil você comprar um sapato só pela internet, né, Cris? Eu acho que você não consegue, né? Não sei se mulher consegue. Homem eu consegue. acho difícil, eu tiro por mim. Por exemplo, não é todo tipo de sandália, de sapato que eu posso usar. Eu tive uma lesão de tornozelo, então tem que experimentar, tem que ver se ele é confortável. Depende, tem que pegar às vezes com você os olha o dedos negócio da é mão, lindo né? e não é. Tem que pegar com os olhos da mão. Tem que experimentar, não tem como. Sapato e roupa, não tem outro jeito que você não experimente e você veja que ele está confortável. E por mais que os tamanhos sejam os mesmos, as formas, né, digamos assim, de sapato, de roupa variam, né? Nunca é a mesma coisa, não tem como. Roupa eu vejo pela minha mulher consegue comprar roupa pela internet, mas sapato eu não vi ela comprando ainda não, a não ser que seja tênis. Tênis eu já vi ela comprando pela internet, agora tênis porque é um modelinho e tal. Mas a internet ela tem um lado favorável para você, viu, Cris? Tem um lado que você pode devolver, você tem 7 dias, né? Se você não se adaptar, você tem 7 dias para estornar a sua compra. Então, é um risco que essas lojas correm, né? Porque, de acordo com o Código do Consumidor, você tem o direito do arrependimento, coisa que você não tem em loco, né? Se você for numa loja comprar, você não pode trocar, a não ser que a loja queira fazer isso ou deixe. Hoje a maioria das lojas fazem a troca, devolver dinheiro dificilmente, mas na internet você consegue a devolução do dinheiro. Tem um lado compensatório, mas eu sei que para a mulher é muito difícil. Você comprar um tênis, você pode até comprar, né? Mas comprar um sapato eu acho já meio complicado. Então, assim, Dia das Mães, como você me perguntou, vai ficar complicado se nós não tivermos as lojas abertas e vai ser ruim. De qualquer forma, eu tenho certeza que não vai ser pior do que o ano passado. Pode ser igual, mas pior não, porque ano passado foi muito ruim mesmo. A não ser que consiga ser pior, né? Porque ano passado nós também estávamos numa fase de pandemia e numa dificuldade muito grande de trabalho. Cris, aproveitando que você está com a bola aí, a gente já está chegando perto do final aí do 3 em Pauta. Tem mais alguma pergunta sua ou de telespectadores, ou de ouvintes? Tem alguns comentários aqui. O Fernando Passos, ele fez um comentário referente ao transporte, né? Que a prefeitura exige o comércio, que o comércio disponibilize álcool em gel e aferição da temperatura, e não consegue obrigar os transportes coletivos. É isso? Mas o Nicolau já explicou que o que acontece é que, na verdade, a empresa de transporte quer um aumento e esse aumento vem para a gente. Então, eu acho que não é o momento e é como ele falou, todo mundo precisa fazer um pouquinho de sacrifício. A empresa tem dinheirinho para isso? Tem, não vai sair tão caro, até porque eu pego o transporte, eu estou evitando o máximo, mas já teve vezes de eu precisar pegar e a pessoa principal ali não consegue se higienizar, que é o motorista. Pega dinheiro, vai, põe Não tem. Ele é a pessoa que mais está correndo risco ali, então é complicado. E o Alcides Catarina, ele fala, não vejo ninguém falar sobre a higienização dos aparelhos de celular, um grande veículo de transmissão, mas o Nicolau já explicou, que eu acabei fazendo essa pergunta antes de ver a sua. Para finalizar, Nicolau, eu sei que você talvez não seja muito a favor disso, não sei, mas aumentou muito o trabalho informal em relação a vendas, principalmente no ramo alimentício. Então, são muitas pessoas hoje trabalhando com comidas, com doce. Se virando, né? Tem que se virar. Exatamente, né? Como é que você vê esse lado mais informal das pessoas hoje estão vendendo? E outra, né? Muito desapego. Eu vejo pelo meu prédio aqui, a gente tem alguns grupos de vendas, e o pessoal vende até roupa já usada.
né? E coloca lá, desapego, uma peça de roupa R$ 10. Como é que você vê essa movimentação toda das pessoas? Olha, eu acho até saudável nesse lado, eu acho que as pessoas têm que se virar. O OLX, por exemplo, ele é um app que ele surgiu diante disso, né? Da frase que você disse, o desapego. Muitas vezes as pessoas têm coisas em casa que não utilizam, de repente uma coisa que você tem lá que não utiliza, para mim serve. Então a facilidade da internet, a facilidade da gente poder ter o globo mundial, né? O global, estar aí conectado com um produto que às vezes eu preciso e você quer vender, é muito mais fácil do que antigamente. Anunciávamos no primeira mão, lembra do primeira mão? Eu acho que nem Sim. tem mais isso aí, aquele jornalzinho. Anunciei muito, grupo de animação quando eu tinha. Isso, comprar. É muito mais fácil. Eu acho interessante. E às vezes, sai daí novos empresários, novos empreendedores. Muitas pessoas começam dessa forma, fazendo comida em casa, fazendo bolo, fazendo um congelado. E eu conheço gente assim, que começou fazendo bolo, congelado, depois abriu seu pequeno negócio e a pessoa se regularizou, tanto que essa é a intenção do MEI, né? O governo criou o MEI, que é para pessoa, às vezes, quer vender já diretamente para uma lanchonete, ela já cresce um pouco, já não vende para o consumidor final, vende para uma lanchonete. Aí ela tira o MEI, que é para ela poder dar uma nota. Eu acho super saudável isso. O comércio é uma das profissões mais antigas do mundo, se não for a mais antiga, já vindo dos fenícios, né? Meus descendentes, né? Eu sou descendente, meus antecedentes, que eu sou neto de árabe. Então, os fenícios, eles eram mercantes, eles viajavam e vendendo. Meu avô veio para o Brasil com 18 anos de idade, ele era sírio, e ele vendia de porta em porta, ele era mascate, vendia na feira, me lembro eu pequeno, meu pai já tinha loja, ele já tinha montado loja, e ele gostava de ir na feira e punha lá guarda-chuva, ele trabalhou muitos anos na Traude, você não deve ter conhecido essa fábrica de guarda-chuva, talvez. Hoje um guarda-chuva da Traude, se existisse ainda, estaria custando mais de R$ 100. Eram guarda-chuvas bem feitos, que os chineses conseguiram acabar com a fábrica, né? Coisas com esses guarda-chuva de R$ 10, que você pega uma chuva, ele vaza dentro de você. Mas acabou com o mercado. Então, assim, e dali montou uma loja, dali meu pai teve loja, eu tenho loja. Tem uma coisa assim que eu acho que é tradicional, é a pessoa que tem dom ou que gosta desse tipo de atividade, né? Não é para todo mundo, mas tem a pessoa que gosta, eu acho saudável. E tem que se virar nos dias de hoje. Se você tem um dom da cozinha e você faz uma torta, um bolo gostoso, todo mundo elogia, por que você não pode fazer esse bolo e tentar vender? A Marlene Monteiro começou assim, você conhece a Marlene Monteiro? Sim, ela teve no programa, inclusive. gente, Isso, Márcio. então. Como é que ela começou? Começou dessa forma. Então, Exatamente. eu acho super saudável isso. Eu acho que isso é uma coisa que não é por causa da pandemia. Mas é óbvio que se destacam mais, porque na pandemia as pessoas têm que se virar e têm que correr atrás. Eu só não gosto de assistencialismo. Eu sou sincero, eu sei que esse auxílio emergencial ele vem no momento certo. Eu até sou favorável para quem precisa, porque daqueles R$ 600 eu vi muita gente recebendo e fazendo churrasco, comprando carne e fazendo e farreando, que piorando a pandemia, né? Pelo contrário, vi muita gente dando golpe. Eu conheço muita gente que estavam comprando chip. Não sei se você sabe desse golpe. Eu acho que em outro momento, se você quiser, eu te explico como é que é. O cara comprava um chip, se cadastrava, roubava o teu CPF, aí você tinha condições, ele usava pelo QR Code. Como você mesmo falou no começo do programa, eu não sei se foi o Sartori que falou, que você vai poder sacar só depois de 1 mês e meio, né? Isso, Mas pode comprar pelo QR Code. Então você vem com o teu celular aqui, você vem na minha loja, você compra, passa o QR Code, você pode sacar. Hoje mesmo, quem receber já pode gastar esse dinheiro pelo QR Code, só não pode sacar. Mas então estava tendo golpes e golpes um atrás do outro em relação a isso. Isso é o tipo do assistencialismo e da desonestidade. Eu acho que o governo, nós temos que mudar a política do Brasil, que o governo ele tem que ensinar você a pescar e não te dar o peixe. Por isso que a educação, quando eu falei de educação, a educação é fundamental para um país
crescer e se desenvolver. Tá bom? Desculpa eu me estender muito aí, que eu falo Imagina, muito que mesmo. isso. A gente que Imagina. agradece a tua participação. Obrigada, Nicolau. Já vou me despedir aqui. Obrigada, Ted, Anderson, Maravilha. Marcelo Obrigado. e todo mundo que participou aqui. Amanhã eu estarei no estúdio. Eu também estou à Maravilha, Cris. disposição. Eu queria quando você agradecer precisar. também ao Nicolau pela participação, já estamos com o tempo estourado. Muito obrigado, Nicolau, pela atenção, viu, pela Eu que disponibilidade. agradeço e a você, ao Anderson, a Cris, e estou à disposição. Quando você precisar, estou aí. Tá bom? Maravilha. Anderson Firmino, algum destaque final? Perguntas, piadas, como diria o outro? Não. Eu queria só também agradecer ao Nicolau, deixar um abraço a ele, a Cris, a você, a todo mundo que acompanhou mais um Três em Pauta, e amanhã tem mais. Amanhã tem Você mais. não esqueceu exatamente. nada, Anderson? Ih, Eu? já sei até o que é. Terça-feira, dia de quê? Amanhã eu comento. Ah, então tá bom. Não, mas posso dar o palpite? 2-0 para o Santos hoje, hein? Não é À isso não, vontade. Nicolau. É outra Também. coisa que ele ia falar, mas amanhã ele comenta. Nós temos um telespectador assíduo de Big Brother. Hoje é dia de paredão. Ele é viciado. Minha mulher é viciada, eu brigo com ela direto. Agora muda de canal, ela não quer mudar de canal e ela é viciada no Big Brother. Mas Fora, Rodolfo. tá bom, então. Um abraço. Maravilha. Então tá bom, gente. Até amanhã com mais um 3 em Pauta, hein? Tchau. Pessoal, aquele abraço e sintonizem também no 3 em Pauta. Não sintonizem só no BBB, não. Os horários são diferentes. Pode sintonizar aqui antes. Um grande abraço a você que nos acompanhou nessa terça-feira. Amanhã tem mais, sempre capitaneados por Marcelo Dias. Aquele abraço. Um abraço, Marcelo.